Bom dia! Quero pedir uma salva de palmas ao Coral Vozes do Mar. Amanhã, Coral Vozes do Mar completa 36 anos de fundação, de existência. Está de aniversário o nosso Coral Vozes do Mar. Com alegria nós saudamos ao coral, recebemos ao coral aqui neste culto, que sempre nos auxilia e nos traz seus dons com a música, trazendo a palavra, a mensagem do Evangelho através do canto coral. Parabéns a todos os integrantes do coral, aqueles que fazem parte dessa história dos 36 anos, aqueles que estão mais recentes, que estão lá desde o início. Existe uma história bonita para ser contada, para ser experimentada e testemunhada. Então, nossos parabéns, nossos cumprimentos ao Coral Vozes do Mar. Bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos para o nosso culto. Quero acolher a cada um e cada uma com a palavra do Evangelho em Mateus 24, versículo 42. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. A palavra do Evangelho que nos convida a estarmos sempre prontos, sempre atentos à vinda do Senhor Jesus, porque este dia pode ser a qualquer momento e a palavra do Senhor quer nos guiar para estarmos prontos para o nosso encontro com Deus. Que Deus seja louvado no nosso meditar, ouvir, falar da palavra do Evangelho, que através da comunhão da ceia, do nosso louvor e de nossas orações, estejamos em comunhão íntima com Deus e com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Quem está de visita, tem alguém visitando hoje aqui? Dá um sinalzinho aí, que tem alguém nos visitando. Tem aqui, tem bastante visita hoje aí, né? Muito bem-vinda, cada uma de vocês, cada um de vocês que vem nos visitar hoje. Nós temos um costume aqui na comunidade, e aí para isso eu preciso que quem está de visita fique de pé um pouquinho. Posso pedir isso para os visitantes, ficarem de pé um pouquinho aí? É que o costume é assim, ó, quem está perto aí vai até vocês agora, né? Deem as boas-vindas aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui entre nós, sejam muito bem acolhidos por nossa comunidade. Vamos ouvir mais uma vez o nosso coral Vozes do Mar, nosso coral aniversariante. Tudo entregarei.
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Celebramos em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos nos achegar de coração e alma diante de Deus, confessando-lhe nossos pecados em oração. Ó Deus, nosso Pai Celestial, nos reunimos nesta manhã em Tua presença e clamamos por Tua misericórdia e compaixão. As tentações do mundo se aproximam de nós, nossos desejos e ambições nos fazem dar mais valor às coisas que queremos do que à Tua vontade, ó Pai. Rogamos o Teu perdão e a Tua misericórdia. Olha com bondade para todos e todas nós. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer nosso pecado, a reconhecer tudo aquilo que nos afasta de Ti e de nossos irmãos e irmãs em Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a trilhar os Teus caminhos e perdoa nossas falhas e omissões. Transforma-nos e coloca-nos a Teu serviço diante do Evangelho. Assim rogamos, cantando, Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quero a minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Assim diz Deus, eu terei compaixão do meu povo, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. A palavra de Deus nos chama à sua misericórdia e Deus estende o seu perdão. Recebam o perdão da parte de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Em louvor e reverência à presença de Deus entre nós, cantemos e glorifiquemos o seu santo nome, ontem, hoje e para sempre. Oremos. Deus misericordioso, rendemos-te graças por tua bondade e compaixão estendida a nós e aos nossos semelhantes. Envia-nos o teu Espírito Santo para que o celebrar deste culto em torno da tua palavra e do sacramento da Santa Ceia sirva para nós como expressão de fé, de comunhão, de alegria e de gratidão a ti por todas as bênçãos recebidas. Assim rogamos e agradecemos, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A comunidade queira se sentar. Hoje nós temos a participação da turma do ensino confirmatório. Então, hoje é o dia dos nossos jovens aqui virem a apresentar também uma canção, acompanhadas pelo nosso regente, o Denilson, pela nossa pianista, a Tiane. Então eu convido agora os jovens e as jovens do ensino confirmatório para virem aqui, diante do altar. Tem as meninas do violão também, né, que ensaiaram.
E vamos aqui cantar a canção Esperança. Muito bem! Parabéns, muito bem, parabéns, obrigado. Podem sentar aí, ó, valeu, né? Obrigado, Denilson, pelo ensaio. Essa foi uma música mais desafiadora, mais difícil, mas vieram com ela de cor. Muito bem, parabéns, muito bonito. Lembrando aí que depois a turma do ensino confirmatório tem que assinar a presença, tá? No final do culto, a listinha tá ali, perto da Raulinda. Queremos acompanhar agora a leitura do Evangelho para esta manhã. Evangelho conforme João, no capítulo 14, versículos 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 14. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus respondeu:
Faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo, e eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Obrigado. Até aqui a palavra do Evangelho. Cantemos, estou pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor. Transforma em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, diz o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Convido a acompanharmos a leitura do texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 a 60. Atos, capítulo 7, versículos 55 a 60, onde está escrito: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Até aqui, esta palavra bíblica. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Querida comunidade, a palavra de Atos hoje nos aponta para a história de Estevão. O Evangelho nos convida a refletir sobre o caminho que nos leva para Deus, para o reino dos céus. E vem contar, através do livro de Atos, essa passagem onde Estevão é apedrejado até a morte. Quem é Estevão? Após a subida de Jesus aos céus, no evento depois da ressurreição,
os discípulos, apóstolos, foram enviados a propagar o Evangelho. E nesta caminhada de propagar o Evangelho, de cuidar das comunidades que foram surgindo, os apóstolos arrumaram pessoas para serem seus auxiliares, para ajudá-los na tarefa de anunciar o Evangelho. E Estevão era um desses auxiliares dos apóstolos, incumbido de cuidar da comunidade, de anunciar a palavra de Deus. Então o livro de Atos, nesse capítulo em questão, vem contando sobre essa trajetória de Estevão, o quanto ele era dedicado, o quanto ele era atento e fiel à palavra de Deus e anunciava com firmeza a vontade de Deus em todas as situações. O que acontece é que, quando a gente anuncia a vontade de Deus para dentro de um ambiente de pecado, os pecadores têm duas opções: ouvirem a palavra de Deus ou se irritarem com a palavra de Deus, ou com aquele que está anunciando. Foi o que aconteceu com Estevão. As pessoas que o ouviram viviam em pecado, especialmente aqueles que tinham situações de status, de poder, se sentiram acusadas ou se sentiram expostas por aquilo que Estevão dizia, e então, ao invés de identificar, de meditar sobre a sua vida e identificar o seu erro, o seu pecado, preferiram se voltar contra Estevão. E então, o texto vem narrar as consequências, o que aconteceu com Estevão. Muitas vezes nós também temos o coração duro e somos teimosos em ouvir a palavra de Deus. Tão teimosos que às vezes nós nos revoltamos até com aquele que fala a palavra de Deus. Algumas vezes, ao longo do meu pastorado, passei por situações semelhantes, mas uma em especial me chamou a atenção. Uma situação em que, ao findar o culto uma vez, numa das paróquias que eu trabalhei, uma pessoa veio até mim e disse com todo ódio: como pode, pastor, o senhor expor a minha situação para a comunidade e ficar falando das coisas erradas que eu faço? E daí eu perguntei: mas o que a senhora faz de errado? Eu não sei. Então, aquela pessoa se revoltou contra mim por algo que eu falei ao longo da pregação, achando que eu tinha falado dela. E eu nem sabia da história dela. Então essa é uma situação em que se revolta contra aquele que transmite a palavra de Deus, porque a palavra de Deus acusou de alguma coisa. É exatamente a situação de Estevão. Estevão está falando, anunciando o Evangelho, está falando sobre Deus, está falando a vontade de Deus, apontando os caminhos, está exercendo a função de pregador, aquele que anuncia o Evangelho, e portanto de profeta. Todo pregador, toda pessoa cristã, nós falamos isso aqui algumas semanas atrás, toda pessoa cristã é chamada a ser profeta. Porque quando nós ouvimos e seguimos a palavra de Deus, nós também somos chamados a identificar o pecado, a identificar onde está acontecendo aquilo que Deus não gosta, não é a vontade de Deus, e a anunciar qual é a vontade de Deus para dentro daquela situação. Então Estevão vivia isso. Ele anunciava a vontade de Deus e, vendo as situações que iam contrárias àquilo que Deus ensina, também apontava para os erros. E as pessoas se sentiam incomodadas pelo anúncio do Evangelho que Estevão trazia. Então, levaram Estevão para ser julgado, e no texto em que chega neste domingo, ele é condenado. E ainda assim, Estevão anuncia a sua última visão, anuncia a esperança do reino de Deus e diz: estou vendo Deus
com os braços abertos para nos acolher, Jesus ao seu lado. E o que as pessoas fazem? Diz o texto que elas tapam os ouvidos e gritam bem alto e avançam contra Estevão. Quantas vezes nós também tapamos os ouvidos quando alguém nos fala uma coisa que não queremos ouvir? Quase como crianças, né? Sabe aquela criança birrenta? Tem criança aí? Vocês não são assim, né? O pessoal que está no ensino confirmatório nunca foram assim, né? Birrentos. Aquela criança birrenta que quando o pai e a mãe vai falar alguma coisa, ela fala assim, não quer ouvir, né? Tem criança que faz isso. Quando o pai e a mãe vai chamar a atenção, vai falar alguma coisa, ela fica cantarolando. Às vezes nem para o pai e a mãe ouvir, fica cantarolando baixinho para não ouvir o pai e a mãe. Isso é birra. Todo mundo já fez isso. Nós também já fizemos, né? É birra. Quando a gente está de birra, a gente não quer ouvir o que o outro diz. Hoje em dia já é mais moderno, põe o fone de ouvido no ouvido. E aí não quer ouvir o que alguém está dizendo para nos corrigir. O ser humano é birrento por natureza. A gente não gosta de ser corrigido. A gente não gosta de que alguém diga você está errado. Mesmo quando a gente está errado. E esse é o grande desafio que o Evangelho nos coloca. É isso que Paulo diz nas suas cartas, quando ele fala que o bem e o mal estão dentro de nós. Quando ele diz que o Espírito Santo habita em nós, mas também o pecado habita em nós. E nós precisamos diariamente lutar contra o mal que está em nós e dar ouvidos ao Espírito Santo que habita em nós. Então nós somos por natureza pecadores, diz Paulo. Por isso, birrentos por natureza, né? Por natureza nós somos teimosos e não gostamos quando alguém nos chama a atenção. O Evangelho nos desafia a sermos humildes, a reconhecer que muitas vezes quando alguém diz, olha, isso não é legal, a gente ter a capacidade de olhar de fora e pensar, talvez seja isso mesmo, talvez o que eu acho que está certo não está certo, talvez o que eu acho melhor não é o melhor, talvez aquilo que eu estou fazendo não é uma coisa boa. É isso que o Evangelho nos chama a fazer. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus nos convida a olhar para Ele, a identificar em Jesus o modelo para o ser cristão, a olhar para Jesus e perguntar como Jesus agiria no meu lugar, qual seria o conselho de Jesus para mim. Quando temos uma decisão importante, quando estamos num cargo de liderança, quando exercemos funções que cuidam de mais pessoas que não só a gente, nós precisamos sempre olhar para Jesus. Ele é o caminho para que nós sejamos capazes de viver o Evangelho e trilhar rumo ao reino dos céus. Jesus é o modelo para o ser cristão e cristã. E é para Ele que nós devemos olhar. Se aquelas pessoas que julgaram e condenaram Estevão à morte tivessem olhado para Jesus, tivessem conhecido Jesus, porque elas nem conheciam Jesus, talvez elas não tivessem tomado aquela decisão. Então, como nós buscamos Jesus em nossa vida, como nós buscamos conhecer Jesus? E daí a importância de viver uma vida ativa em comunidade. Daí a importância de levar as crianças para o culto infantil, levar os jovens para o ensino confirmatório e depois para os encontros de jovens, para os cultos, para as programações da igreja, para os encontros. Porque é através desses momentos que nós conhecemos Jesus. Se nós não passarmos adiante essa tarefa, nós não estaremos dando testemunho da nossa fé. E saibam, apenas testemunhar a fé
dentro de casa não é o suficiente para as pessoas, para nossos filhos, para as futuras gerações conhecerem Jesus. As pessoas precisam da experiência de vivenciar a fé em comunidade, de ouvir de diferentes modos a história de Jesus e conhecer Jesus. Para que quando nós estivermos numa situação onde alguém diz, isso está errado, para que a gente saiba identificar o nosso erro, olhando para Jesus, conhecendo Jesus. Para que nós não sejamos teimosos e gritemos contra aquele e aquela que anuncia a vontade de Deus. Conhecer Jesus, Jesus é o caminho, esse é o caminho para nos afastarmos do pecado, nos afastarmos do mal e vivermos uma vida santificada. Como é que a gente ora o terceiro artigo do Credo Apostólico? No ensino confirmatório eu não vou nem cobrar, que eu ainda vou ensinar esse ano isso para eles. Mas e os adultos, sabem qual é o terceiro artigo do Credo Apostólico? Vocês sabem? Dali sabe. Quem mais sabe? Quem já deu culto infantil, ensino confirmatório, né? Aí sabe já. Mas todo mundo tem que saber. Como é que começa aí o terceiro artigo do Credo Apostólico? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Você sabe o que significa essa frase? Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Não é na, é a. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Essa frase, ela tem um profundo significado para a igreja cristã. E ela tem tudo a ver com o que a reforma luterana anuncia. Porque Lutero, através dos ensinos bíblicos, através das cartas de Paulo, através dos evangelhos, descobre que cada pessoa é santificada por Deus, pela graça de Deus e pela fé. Somente pela fé é que nós somos santificados. Então, quando nós dizemos, creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, nós estamos afirmando que nós cremos que pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nós somos santos. Nós somos santificados. Não é santo como a gente conhece da tradição católica, que são beatificados. Nós somos santos de Deus, santificados pela graça e pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos torna santos quando nós conhecemos Jesus. Então, Deus nos santifica. E nós somos santificados quando nós somos capazes de reconhecer o nosso pecado e de abandoná-lo, de dar ouvidos a Jesus. Quando Jesus fala mais alto em nossa vida, quando nós somos capazes de reprimir o mal e o pecado que vive em nós, que habita em nós, e deixamos o Espírito Santo de Deus habitar, tomar conta do nosso ser, então nós somos santificados e nós formamos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é para aqueles que são santificados pela fé em Deus. Não vivem longe do pecado, não estão salvos pela graça, mas vivem em santificação. O pecado continua batendo na porta, mas Deus nos chama a resisti-lo. Conhecer Jesus nos ajuda a trilhar o caminho de Jesus e a nos afastar do mal, nos afastar do pecado. E é isso que nos santifica. É isso que nos torna filhos e filhas de Deus. É a graça, o amor de Deus por nós. Creio na Santa Igreja Cristã, que é
a comunhão daqueles que creem em Deus, daqueles que são santificados pela graça de Deus. Quando nós cremos nesse Deus, de fato e de coração, quando nós deixamos o Espírito Santo agir, quando nós buscamos conhecer Jesus e a sua vontade e os seus ensinos, então nós somos capazes de abrir os ouvidos para a palavra de Deus, de em humildade se recolher, fechar a boca e ouvir o que Deus tem para nos dizer. Aquele pecado que nos circunda, que está do nosso lado, o pecado da ira, o pecado da inveja, tudo aquilo que nos afasta dos nossos semelhantes e do próprio Deus, nós somos chamados a ouvir a vontade de Deus e a reprimir o mal, a deixar a graça de Deus agir em nós. Senão, tal como aquelas pessoas do texto bíblico, nós também iremos com facilidade apedrejar os Estevãos da vida, as pessoas que vêm trazer uma palavra de paz, que vêm apontar o pecado e que vêm trazer a vontade de Deus para nós. O Evangelho nos chama a essa reflexão, a essa mudança, a essa transformação. Quando nós confessamos o nosso pecado hoje em oração, nós terminamos a oração cantando: eu quero ser um vaso novo. Como o oleiro, assim Deus também nos transforma. Como o oleiro muda o barro e de barro faz um lindo vaso de flores, um lindo objeto de decoração, assim Deus nos transforma, nos tira do pecado e nos leva à salvação. O caminho é Jesus. É Jesus que nos trilha nesse caminho. E a fé nos santifica pela graça de Deus. Que nós sejamos capazes de abrir nossos corações, nossos ouvidos, nossas mentes e deixar o Evangelho conduzir nossas palavras, nossas atitudes, nossa vida. Buscando dia após dia, no convívio da comunidade, na integração com as pessoas da comunidade, na participação das atividades da igreja, buscando conhecer Jesus cada vez mais. Que Deus seja louvado. Amém. Em resposta à pregação da palavra, confessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido a cantar a canção Com Gratidão. Enquanto cantamos, queremos deixar diante do altar as nossas ofertas como expressão da gratidão a Deus, como expressão da fé e como expressão do nosso compromisso de fé com a Igreja de Cristo. Então, a oferta de hoje ela é destinada para a própria comunidade, para os seus próprios trabalhos, e a gente tem destinado essa oferta de maneira muito especial aos trabalhos e atividades que são necessárias para as crianças, para os jovens aqui, e também para outras questões, mas especialmente para jovens e crianças são destinadas as ofertas para a comunidade, além de manutenção e coisas corriqueiras da comunidade. Enquanto nós fazemos a nossa oferta, cantamos. Com gratidão
nosso Criador, os seus milagres exaltai, o seu paterno amor. Louvai a Deus que nos criou em dor e provação. Desde nascermos nos guardou a sua proteção. Com gozo dá-nos seu perdão, sofremos o mal. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. O Senhor nosso Deus esteja com cada um e cada uma de vocês, pelo poder do seu Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, a Ti rendemos honra, glória e louvor, em gratidão por Tua bondade e fidelidade para conosco. Tu, ó Deus, tens mostrado a Tua salvação através de Teu Filho, Cristo Jesus. Agradecemos-Te e louvamos-Te por isso, na esperança do Teu santo reino e na certeza do Teu imenso amor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice, e o tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Ó Deus fiel, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, que nos dá vida, que cria comunhão e que nos torna um só corpo. Dá, Senhor, que partilhando deste pão e deste cálice, possamos viver a partir de Tua promessa em nossa vida diária e dar testemunho de Tua fidelidade. Ó Santo Deus, como sinal da comunhão que queremos ter contigo, e entre nós, irmãos e irmãs em Cristo, nos unimos em súplica e oração, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Venham, pois tudo já está preparado. É Cristo quem te convida para a comunhão da Santa Ceia do Senhor. Todas as pessoas são chamadas, bem-vindas para este momento de comunhão. Aqueles que nos visitam também sejam muito bem-vindos para celebrar a comunhão da ceia. A comunidade pode se sentar. Nós fazemos como de costume, vindo por fila no corredor central, recebe a hóstia, pega o pequeno cálice,
e então, após tomar a ceia, retorna ao seu lugar. Enquanto nós fazemos a distribuição da ceia, o coral Voz do Mar vai nos trazer algumas canções.
Oremos. Graças te damos, ó Deus, porque tu vens a nós através da comunhão da ceia e através da tua palavra. Teu Espírito Santo fortalece a nossa fé. Por isso rogamos, ó Deus, que esta comunhão nos ajude a crescer no amor, a vivenciar o testemunho de fé e a ouvir os teus ensinos com humildade e devoção. Que através de nossas palavras, ações e orações, seja anunciada a tua vontade em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Oremos. Ó Santo e bondoso Deus, com alegria, com gratidão, celebramos este encontro contigo e entre nós, irmãos e irmãs na fé. Com alegria e gratidão, reconhecemos as tuas bênçãos em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho, em nosso cotidiano. Com alegria e gratidão, reconhecemos as tuas bênçãos em nossa igreja, em nossa comunidade. Com alegria e gratidão, podemos experimentar a comunhão através de encontros, eventos e diversos momentos na vida em comunidade. Santo e bondoso Deus, permaneça conosco, inspira-nos a cada dia a conhecer-te e a conhecer a Jesus Cristo, para que nos espelhemos em suas atitudes, em seus ensinos, em tua palavra, ó Deus. Continua conosco em nossa caminhada de fé e continua nos afastando do pecado e do mal e nos santificando para uma vida dedicada a ti, em testemunho e fidelidade.
Bondoso e amado Deus, olha com toda a tua paciência, com toda a tua bondade, para todas as situações em que nos faltam a paz, nos faltam a alegria, nos faltam, Senhor, o pão de cada dia. Pensamos nas pessoas que passam por necessidades, pensamos nas pessoas que sofrem violências, muitas vezes e na maioria das vezes, dentro do próprio lar. Pensamos nas famílias desestruturadas, que não conseguem viver em harmonia, em paz, que não conseguem exercitar o amor e o perdão que Tu nos ensinas. Ó Santo Deus, com Teu olhar misericordioso, cuida também das pessoas que passam por enfermidades, que estão em casa ou nos hospitais, cuidando de sua saúde, necessitando de pessoas que cuidem delas. Pensamos, ó Deus, nas tantas pessoas que lutam pela saúde, que precisam de ficar em cima de uma cama, que precisam de cuidados para a saúde mental, psicológica. Pensamos também, ó Deus, naquelas tantas situações em que as pessoas vivem a solidão de estarem sozinhas em casa, de não conseguirem mais estar na comunhão de amigos e da comunidade. Que a Tua misericórdia alcance e abrace a todas essas situações, através de nós, através da Tua igreja. Ó Santo Deus, olha também para as tantas situações de sofrimento ao redor do mundo, causadas por guerras, causadas por intempéries da natureza. Contamos com Tua misericórdia e saímos fortalecidos na certeza de que Tu estás conosco e de que mesmo nas provações e nas dores, ainda ali Tu nos auxilias, nos sustentas pela Tua poderosa mão. Assim, Santo Deus, queremos ir agraciados e agraciadas, abraçados por Tua bênção e por Tua bondade, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido ainda a sentar, nós vamos apreciar o pós-lúdio com os metais e a pianista, os instrumentistas do Coral Voz do Mar. Lembrem de assinar depois da turma do ensino confirmatório a lista de presença aqui no cantinho, tá bem? Hoje conta a presença. Então, apreciemos aqui o momento do pós-lúdio.
Uma salva de palmas. Parabéns, muito obrigado. Um abençoado dia, um abençoado domingo a todos vocês. Até breve.